galera, bora para mais um vídeo. Aqui é o Alexandre aqui da Carlito Consultoria Financeira. Então, primeiramente, gostaria de agradecer a todos aí que estão vendo o vídeo. Eu falo um pouquinho aqui sobre a reeducação financeira, eu dou consultoria financeira. A gente trabalha muito aqui com planos de aposentadoria investido em ações, né? A ideia é que a gente se aposente antes do tempo com o salário que você quer e não com o governo te impõe. Então vamos lá, pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês aqui, primeiramente sobre a minha carteira, como é que tá aí hoje a posição da minha carteira. Então eu loguei aqui na B3, tá, pessoal? Então hoje eu tô com um patrimônio aqui de 61.690, né? Para quem viu os outros vídeos, ele deu uma pequena queda ali de um pouco mais de R$1.200 de um mês para outro, né? É natural quando a gente fala aí de venda de renda variável. Eu particularmente quando cai as ações eu fico muito feliz, né? Porque é a oportunidade de comprar mais barato, né? Pra gente o que importa é essa telinha aqui, ó, chamada Proventos. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, ó, como é que a gente está de proventos esse mês. Então, olha só, pessoal. Até agora eu recebi em proventos 186,88. Nos últimos 12 meses, 243,67. E hoje, nós estamos falando aí no dia 4, praticamente aí o início do mês, e já tem previsto aqui 306,90 de proventos aqui na minha carteira, tá, pessoal? Então, quando a gente fala aqui em proventos, a gente está falando aqui em fundos imobiliários, né, pagamento de fundos imobiliários e de ações. Então, eu tenho a expectativa aqui de receber em torno de 450 até o final do mês reais em dividendos, né, com fundo imobiliário. E ações ainda não tem nada previsto, tá? Mas se tiver alguma coisa eu aviso vocês. Hoje o que eu quero estar mostrando para vocês aqui, pessoal? Principalmente para quem gosta de acompanhar fundos imobiliários e ações, eu vou trazer aqui rapidamente dois sites para vocês utilizarem, tá? Um é o Fundos Explorer, fundosexplorer.com.br. Esse site ele é bem legal, ele tem bastante informação, tá? Ele tem tanto a área de assinante, que é paga, quanto uma área gratuita, tá, pessoal? Então, eu vou passar um pouquinho para vocês aqui, dentro do ranking de FIIs, como é que eu analiso meus FIIs, que são os fundos imobiliários, como é que eu particularmente trabalho hoje, né? Então, aqui a gente tem, dentro do próprio site, em ferramentas, ranking de FIIs, a gente tem em ordem aqui alfabética todos os fundos imobiliários que estão listados lá na B3, tá, pessoal? Então a gente tem aqui ABCP11, AFHI11, AGRX11, e aí tem uma cambada aqui de fundos. E aí normalmente para mim verificar aqui no modo mais macro, o que eu faço? Eu copio todos os fundos e eu jogo aqui para uma planilha de Excel. Tá, então eu jogo aqui na planilha do Excel e eu já tenho aqui a informação de todos os fundos, tá? Dou uma formatadinha nele, né? Então eu excluo aqui algumas linhas. Então eu já tenho aqui, ó, todos os fundos para mim estar analisando, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, quais informações que eu tenho aqui. Então eu tenho qual que é o setor, se é o setor de shopping, se é o setor de títulos e valores imobiliários, né? Se é o setor de papel, se são lajes corporativas, se é logística, se é híbrido. Eu tenho aqui o valor do preço atual, qual que é a liquidez diária dele, qual que foi o valor do último dividendo que ele pagou, qual que é o percentual do dividend yield, né? Que é basicamente o valor do dividendo dividido pelo preço atual. Qual que é o custo médio aí, qual que é o dividend yield médio dos últimos 3 meses. A gente tem aqui também qual que é o dividend yield médio dos últimos 6 meses, dos últimos 12. Enfim, tem bastante informação aqui, tá? Que com certeza pode contribuir bastante aí com vocês, tá, pessoal? A variação de preço, se ele subiu muito, se ele subiu pouco. Então, por exemplo, para aqueles que gostam de estar analisando aí os FIIs pelo dividend yield, vocês podem estar entrando aqui, por exemplo, pegando aqui a média dos últimos 12 meses e pegando aqui os FIIs que pagaram a maior rentabilidade dentro dessa média, tá? E aí vocês podem estar analisando FII a FII, né, fundo imobiliário a fundo imobiliário,
para analisar ali qual que é o mais interessante para vocês, tá, pessoal? Então, por exemplo, o primeiro fundo aqui é o KIMP11. E aí, se vocês quiserem entrar fundo no fundo do fundo imobiliário, né, é só vocês entrarem, clicarem direto aqui na cota. Então, por exemplo, esse fundo aqui é um fundo que está esticado, tá? Para quem não sabe, o PVP é o preço sobre o valor patrimonial. O ideal aqui é ele que seja sempre igual a 1, tá, pessoal? Tudo que está abaixo de 1, ele está descontado, e tudo que ele está acima de 1, ele está muito caro. Então você vê que o valor patrimonial do fundo é R$ 4,40 por cota, e ele está hoje valendo 8,04 por cota. Então ele está praticamente aí 1,83 vezes maior do que o valor patrimonial. Ele, logicamente que o dividend yield dele é bem alto, 3,11, talvez por isso que o P sobre VP esteja tão esticado. A liquidez diária dele aqui são 2.905 negociações. É um fundo novo, um fundo pequeno, tem um patrimônio líquido aí de 31 milhões. Deixa eu dar uma analisada aqui por que teve essa diferença tão grande aqui, se foi desvalorização, o que aconteceu aqui com esse fundo. Então você vê que ele está sempre nessa média aí de R$8, teve aqui um pico de 9, mas logo depois já caiu de volta, né? Então esse fundo aqui, ele foi constituído no dia 12 de junho de 2017, um fundo até que basicamente já antigo, né, com mais de 6 anos aí, com uma quantidade de cotas aí com um pouco mais de 7 milhões, segmento residencial. Aí ele mostra aqui um pouquinho sobre o fundo, qual foi o retorno por cota. Então você vê que o retorno por cota sempre está na casa aí dos 20, 17 centavos, 24, teve um pico aqui de 46. E o dividend yield dele médio é de 1,50, 1,47, 1,42, e tiveram alguns picos aqui de mais de 2,90, mais de 3%. Então, pessoal, assim, eu não faço recomendação, tá? Cada um analisa aí o seu fundo. Eu só queria mostrar para vocês aqui como é que eu entro para analisar quais são os melhores fundos. Então, aqui dentro do Fundos Explorer também tem aqui uma simulação, né? Se eu tivesse aplicado 50 mil reais nos últimos 12 meses na poupança, esse seria o meu saldo. No fundo KIMP11, esse seria o meu saldo. Então, esse aqui seriam os rendimentos. E se você comparar o KIMP11 versus a poupança, seria uma diferença aí de 25,40%. Então, para vocês verem que nem sempre o melhor yield é o melhor fundo, né, pessoal? Sempre é bom tá analisando. Num dos próximos vídeos aí, se quiser, é só comentar que eu vou contar para vocês aí quais são os fundos que eu invisto na carteira. E aí, falando um pouquinho aqui de ações, eu gosto muito do Investidor 10, tá? O Investidor 10, ele é super completo. Eu não vou entrar aqui no detalhe, futuramente eu vou fazer um vídeo somente do Investidor 10 para falar aqui principalmente de BDR, de estoques e de ratings, que para quem não conhece, rating são os fundos, são fundos imobiliários, parecidos com fundos imobiliários lá dos Estados Unidos, tá? Eu quero passar aqui para vocês um pouquinho de ações, só para a gente analisar. Então, olha que legal, a gente tem aqui, dentro do Investidor 10, os destaques do mês, por setor, o ranking de ações e ferramentas. Eu, como sou um cara que eu adoro dividendos, então vamos ranquear aqui pelos maiores dividendos. Então olha que interessante, a gente tem aqui qual é a ação, no caso aqui Petrobras, Marfrig, Electro e assim por diante. Qual que é o dividend yield atual, lembrando que é o último dividend yield, né, pago, né, no caso dos últimos 12 meses. Você vê que ele pega aqui, mostra o rendimento obtido por uma ação através do provento distribuído pela empresa dos últimos 12 meses. O PL dela, né, qual que é o preço sobre lucro. O P sobre VP, que é o caso aqui da Petrobras, está abaixo de 1, então está descontado. A margem líquida, então a Petrobras tem uma margem bem interessante, 28% sobre o combustível, é uma margem bem considerável, tá, pessoal? O valor de mercado, você vê, 346 bilhões. A Petrobras é uma baita empresa aqui do Brasil. Espero que o governo cuide muito bem dela. E o setor, né? E aí a gente tem aqui basicamente várias empresas, tá? Algumas aqui eu invisto, outras não, tá? Vou passar aqui rapidamente. Eu não invisto na Petrobras nesse momento por uma questão governamental, tá, pessoal? Acredito que no futuro não muito próximo vai ter alguma intervenção
os papéis vão cair, e a hora que os papéis caírem, daí eu vou comprar e vou comprar forte. A Marfrig eu também não tenho na minha carteira, por uma questão de conceito mesmo, tá? A Marfrig, ela tem uma margem líquida muito baixa, você vê que de a cada 100% que ela gasta, enfim, 4% é margem dela, né? A margem dela é muito pequena, né? A da venda versus a compra. A Electro eu ainda não tenho, sinceramente ainda não cheguei a analisar o papel, mas já digo que ela está com preço sobre valor patrimonial aqui muito alto. Movida locadora também não tenho. Agro 3 eu tenho, tá, pessoal? Pô, eu acho o agro o futuro do Brasil. Eu invisto muito em agro. Vejo vários youtubers aí que não dão muita bola pro setor agro, principalmente os fiagros do fundo imobiliário. Mas, cara, eu adoro muito agro. Quando eu abrir minha carteira, você vai ver que eu tenho muito agro na minha carteira. Simin 3 também eu tenho, mineração. A Tronox eu não tenho, tá? Ela trabalha com pigmentação. Taesa, eu tenho a Taesa, pessoal, mas não é a Taesa 11, tá? Não é a TAI 11, eu tenho a TAI 4. Então a TAI 11 são units, né? São várias ações ali compiladas numa única. Eu tenho a TAI 4, que são ações específicas de preferencial. Unipar eu tenho... Não, é Unipar. Unipar eu tenho pouca coisa na minha carteira, tá, pessoal? A Unipar, ela... acho que ela tá muito cara. Ela custa quase R$80. Se você olhar o preço do VP de 302, eu tô bem achando que no futuro ela vai ter uma queda acentuada aí, tá? Banco BMG não tenho. Coelba também não tenho. Cozer eu tenho. Olha que interessante, a Cozer, eu vou até dar uma olhada depois, porque aqui a Cozer diz que está com preço do VP de 3,36. Deixa eu até entrar aqui. Cozer. E para vocês pesquisarem é só entrar aqui, Cozer, que ele já vai localizar aqui qualquer ação que vocês querem, tá, pessoal? Então eu tenho aqui, eu tenho Cozer. Engraçado que a Cozer num outro... Eu vou ter que analisar bem depois essa empresa, tá, pessoal? Porque a Cozer numa outra avaliação que eu fiz, ela tava com P sobre VP de 0,17, estava bem abaixo, tá? Para quem não sabe, a Cozer, ela é uma empresa de energia fundada lá no Rio Grande do Sul, tá? Ela faz parte aí da Neoenergia, e você vê, é uma empresa setor elétrico do Rio Grande do Sul, tá? Eu vou até... Você vê, quando a gente faz ao vivo, tá, pessoal? Eu não ia entrar muito no detalhe das minhas ações aqui, mas eu quero só dar uma analisada no valor que a Cozer estava aqui no meu controle, tá, pessoal? P sobre VP, que fiquei agora preocupado. Você vê, ó, o P sobre VP da Cozer, ela estava em 0,16 até semana passada pelo próprio site do Investidor 10. Então depois eu vou dar uma analisada com carinho ali, mas aí muda totalmente a minha meta, tá, pessoal? Meu reflexo de mercado. Porque a minha ideia era comprar bastante Cozer justamente porque ela estava descontada, mas analisando aqui o Investidor 10, ela está com um valor patrimonial bem alto. Então deve ter tido alguma alteração, até algum bug de sistema. É para você ver como é interessante quando a gente for analisar os ativos, quando a gente for trabalhar com as ações, é sempre estar olhando se a empresa ela tá cara ou não, tá, pessoal? Então nesse caso aqui, com esse valor sobre, com esse P sobre VP aqui, ela tá bem esticada, tá? Mas é isso, um vídeo curto hoje, tá, pessoal? Só para mostrar um pouquinho para vocês aí como é que tá a evolução da minha carteira. Esses dois sites que são interessantíssimos, tá? Sempre é bom dar uma analisada ali para ver se realmente eles estão atualizados, talvez pegar ali uma segunda opinião, né? Para a gente não ter essa surpresa que a gente teve aí da Cozer. Mas falando aí de fundo imobiliário, eu recomendo muito o Fundo Explorer. E falando aí em ações do Investidor 10. Beleza, pessoal? Bom final de semana para todo mundo.
e que Deus proteja a todos. Se inscreva no canal, me ajuda aí, dá um like. Fui!